Fala, meu povo! Sejam muito bem-vindos ao Losangos. Eu sou o Zaga, o seu detetive particular de trailer, sempre analisando os trailers na minúcia, no detalhe. E esse é o penúltimo, hein, de Viúva Negra, o quarto trailer. Tem muita coisa pra gente analisar aí, cenários novos, referências novas. E depois não esquece de comentar se vocês viram alguma coisa que eu não vi, hein? Se passou batido. Chega legal! I tell people my sister moved out west. You're a science teacher. Your husband, he renovates houses? A primeira imagem do trailer é uma vista aérea de uma cidade nórdica, provavelmente na Noruega, porque a gente sabe que teve filmagens lá, a gente viu até aquela foto do set da Scarlett Johansson. Aí essa frase da Helena tem um paralelo bem interessante, que ela fala que a irmã é professora de ciências, pode ser uma referência à fala da Natasha em Ultimato, que estudou física quântica, mas só pra bater papo. Have either of you guys ever studied quantum physics? Only to make conversation. E o marido que renova casas aí pode ser uma referência ao Hulk, né? Que é um interesse amoroso da Natasha e acaba destruindo tudo que vê pela frente. Tem um trailer no meio do mato, ali no meio do nada, e a Natasha entrando com uma arma, né, de mansinho nesse trailer. Pode ser aí que ela encontra a Melina, pode ser aquela cena do fumo brilhante que a gente viu nos outros trailers. Aí o comboio chega na área dos destroços. A gente vê dois caras chegando num carro com sirene piscando no para-choque, que indica que eles estão à paisana. Podem ser de alguma agência de inteligência como CIA, FBI. Vários soldados uniformizados com uniformes militares, né? Dá pra ver que um deles está usando uma K-47. Não é normal o exército americano usar uma arma dessas. Então pode indicar que eles são membros de uma guerrilha ou algo do tipo. Tem muita gente caçando Natasha aí, né? São várias partes envolvidas. You're thinking about moving, but you're gonna wait until the interest rates go down. That's not my story. Before I was an Avenger, I made mistakes. Uma cena inédita que a gente consegue ver a Natasha e a Helena num bar bebendo. E aí a gente vê o carro da Natasha explodindo. Dá pra ver um risco vermelho, uma luz vermelha só em um frame do vídeo, entrando debaixo do carro da Natasha antes do carro explodir. Pode ser uma flecha explosiva, pode ser isso que o treinador joga embaixo do carro na perseguição em Budapeste. Mais pra frente no trailer a gente vai ver que a imagem do treinador agora tem um brilho vermelho que não tinha nas imagens anteriores, que combina com essa luz vermelha que a gente vê embaixo do carro da Natasha. And a lot of enemies. His call sign's Taskmaster. He controls the Red Room. O treinador está numa sala de treinamento ali, analisando os movimentos da Natasha em Homem de Ferro 2. Ele está vendo as imagens através de uma câmera de segurança. É a mesma câmera de segurança, são as mesmas imagens que o Whiplash, o vilão do filme, assiste no próprio filme do Homem de Ferro 2. Também dá pra ver que no capacete dele parece ter algumas projeções azuis que lembram muito aquelas projeções das cenas clássicas do rosto do Homem de Ferro, né? Quando ele tá conversando com a inteligência artificial da armadura dele. Pode ser que no cinema o treinador não tenha poderes de espelhar os movimentos dos adversários, mas que na verdade ele tem uma tecnologia, que seja a roupa que faça isso. They're manipulated. Fully conscious, but no choices. I should have come back for you. How many others are there? Enough. Mais uma cena inédita do treinamento das Viúvas Negras no Quarto Vermelho. E a Helena fala sobre elas estarem sendo controladas. Pode ser que aquele dispositivo que tem no braço delas, vermelho, brilhante, seja um mecanismo de controle, né? Um GPS também, né? Para saber sempre a localização delas, como a gente viu em outras cenas, nos mapas com pontos vermelhos. Então pode ser que seja isso que a Natasha pegou e colocou naquela mochila nos outros trailers. Talvez ela esteja tentando libertar as viúvas do Quarto Vermelho e por isso que o treinador caça ela, por isso que ele vai atrás delas. Mais um trechinho da Helena e da Natasha conversando, né, no restaurante. Só que é engraçado que nessa cena ela tá com um corte enorme no braço. E na outra versão dessa cena que aparece nesse mesmo trailer um pouco antes, os cortes estavam cobertos por bandagens. Então possivelmente ela tratou dos ferimentos aí nesse restaurante mesmo. E isso deve ser depois da briga em Budapeste, porque na briga a gente consegue ver no primeiro trailer que elas estão usando facas. E aí que tá o ponto mais importante desse trailer agora. A Helena numa maca, presa como se estivesse ali contra a vontade dela. Dá pra ver um contorno no rosto dela, como se fosse uma marcação cirúrgica. Essa teoria não é minha, tá? Eu vi essa teoria num canal americano que chama New Rockstars, que é fantástico, eu recomendo demais. E o Eric Voss, que é o cara responsável por esse canal, ele acredita que isso seja um indício de que vai rolar uma troca de rosto entre a Helena e a Natasha.
Isso já foi parte dos quadrinhos, já aconteceu em um arco dos quadrinhos, um arco de 2001 que chama Breakdown. Foi exatamente a Natasha e a Yelena que trocaram de rosto nos quadrinhos, uma passou a ser a outra. E de acordo com essa teoria, a Natasha ainda estaria viva e, na verdade, quem estava lá em Ultimato, quem morreu e quem passou por tudo aquilo foi a Yelena. Só que com o rosto da Natasha. Isso daria uma possibilidade para a Marvel de trabalhar a Natasha tanto como a Scarlett Johansson como a Florence Pugh nos próximos filmes. Eles poderiam decidir à vontade o que fazer. E ele também percebeu que naquela cena de Vormir, da morte da Natasha, ela não sabe os nomes dos próprios pais. Mais um indício de que pode ser que fosse a Yelena e não ela de fato. O que você achou dessa teoria? Muita loucura? Troca de rosto? Comenta aí. We have to go back to where it all started, so they never do that to anyone again. We're a family. We fight with you. You won't win. Bom, aí tem uma cena do trailer que a gente vê 3 aviões sobrevoando uma casa. Pode ser naquela mesma casa que a gente vê a reunião familiar, né? Que eles jantam, tomam vodka juntos. A Natasha e a Yelena e as figuras paterna e materna, no caso o Alexei e a Melina. Esses aviões, eles têm tecnologia suficiente para ficar parados, estáveis no ar. Nos cinemas, a única entidade que tem uma tecnologia como essas que a gente viu até agora é a SHIELD. E a Hydra, né, se você considerar que a Hydra estava infiltrada na SHIELD esse tempo todo. São as únicas entidades que têm essa tecnologia de deixar o avião parado no ar estável. Além, claro, do país Wakanda. Então isso sugere que pode ter uma organização muito forte por trás do Quarto Vermelho. Pode estar indicando uma ligação com o General Ross e o próprio governo americano. Pode ser que aquela cena de queda livre que a gente vê em todos os trailers seja de um desses aviões. Que eles aparecem no pôster oficial do filme, então eles devem ter uma relevância muito grande para a história. E o treinador tá em um desses aviões, né, pronto para pular pro chão. A gente vê a Natasha naquele quarto escuro, só que os mapas atrás dela estão projetados e não em monitores como a gente viu no primeiro trailer. Então pode ser que aquela cena realmente se passe no passado, né? Que seja um flashback e que agora a gente esteja vendo uma versão mais recente desse quarto, mais tecnológica e mais avançada. Parece que tem um mapa mundi nessa projeção, só que alinhada com o Oceano Pacífico centralizado, que tem o que parece ser a Ásia ali, né? Um contorno da Índia e da China, e no canto direito ali da imagem parece ser a costa oeste dos Estados Unidos. Ali a região da Califórnia e o norte do México. I've always found it best not to look into the past. Okay, you got a plan or shall I just stay duck and cover? My plan was to drive us away. Well, your plan sucks. Aí o treinador vai full Pantera Negra, né? Completamente, até com o mesmo movimento das mãos. A gente vê que eram realmente garras, que ele estava realmente se espelhando no Pantera Negra. E é mais um dos heróis que ele copiou. E aí o treinador dá um chute, um mortal pra trás, que são iguaizinhos a uma cena do Homem-Aranha na ponte, em Longe de Casa, né, no Homem-Aranha 2. Então dá pra ver que ele realmente estudou as técnicas do Homem-Aranha. At some point we all have to choose. Aí tem mais cenas da perseguição em Budapeste. Como eu comentei ali no começo desse vídeo, dá pra ver que é um pouco diferente agora que a flecha do treinador tem um brilho vermelho, que pode ser alguma coisa explosiva que ele vai jogar no carro da Natasha. Provavelmente não tem muito significado essa mudança, é só que eles não tinham finalizado a arte mesmo. O que acontece, é normal eles lançarem cenas pros trailers que ainda não estão finalizados com os efeitos especiais. E na hora da explosão do carro, também dá pra ver o treinador com a cabeça pra fora do tanque, coisa que não aconteceu nos outros trailers. Então realmente tem uma pequena diferença aí das imagens desse trailer pros anteriores. Bom, e aí mais um trechinho daquela cena que eu analisei no outro trailer, né, da Natasha brigando no quarto escuro. É um monte de viúva negra pra brigar com ela. Tem umas que parecem não estar nem um pouco a fim de briga, como aquela ali no canto esquerdo. Tá assistindo bem em choque. Realmente o estrago que a Natasha vai fazer nessa cena não é pequeno, amigos. Mas pelo visto não vai ser só a Natasha que vai dar um prejuízo nessa briga, não. Tem uma das viúvas ali que bate um tiro de meta na cabeça dela também. Mais um trechinho inédito da cena do Guardião Vermelho fugindo da prisão. A gente vê vários policiais com escudos, né, tentando barrar. E muitos presos assistindo ali no fundo. Aí a cena dos destroços de novo. A Helena tá usando o colete. A Natasha tá com uma cara de desolada, preocupada. Parece que ela tá meio consolando a Helena, meio se consolando. Parece que ela tá pressentindo que algo terrível vai acontecer com a irmã. Será que ela tá pressentindo essa cirurgia? Será que vão fazer essa plástica na Helena pra ficar parecida com ela? Essa cena tem um ar de despedida, né? Como se elas não fossem mais se ver. Pode ser que a Natasha tivesse até com um pressentimento de que ela mesma ia morrer. Ou pode ser que ela já soubesse
parece que a Yelena ia se sacrificar por ela, se deixar ser capturada pelo General Ross, deixar que ele fizesse experimentos e que ela virasse a arma dele. Tudo isso pra Natasha conseguir fugir, né? Aí eu imagino que o treinador fez alguma coisa cabulosa. Porque olha a expressão da Natasha. Ela tá em pânico, meio incrédula e com um pouco de medo também, aparentemente. Ela tá recuando como se fosse um animal encurralado. Pode ser que ele tenha feito alguma coisa muito chocante, ou pode ser que ela tenha descoberto a real identidade dele e que isso fosse chocante. Imagina se, por exemplo, o treinador fosse o Gavião Arqueiro, que a gente vê que usa muito bem arco e flecha, sendo controlado sob ameaças à sua família, por exemplo. Ela ia ficar completamente em choque, né? Então pode ser alguma coisa do tipo também. Between what the world wants you to be and who you are. I made my choice. Aí a gente vê o General Ross em um cenário completamente diferente dos destroços, né? Ele tá num cenário mais urbano, só que com os mesmos 2 agentes à paisana, com aqueles mesmos soldados. Então ele deve ser o líder desse grupo formado por várias entidades diferentes e pode ser o início dos Thunderbolts, que é um grupo liderado pelo Ross nos quadrinhos, que é uma espécie de esquadrão suicida da Marvel. São vilões meio reformados, meio ainda não reformados. Inclusive o Barão Zemo, que é o principal antagonista da série do Falcão Soldado Invernal, é um dos principais personagens desse grupo. Então podemos ver uma ligação aí no futuro entre o General Ross, o Barão Zemo e outros personagens, por exemplo. I'm done running. O Alexei, né, o Guardião Vermelho, faz o mesmo movimento do Capitão América e do treinador pra pegar o escudo, né? Ele pisa no escudo e pega, que é um pouquinho suspeito. E esse escudo que ele pega e arremessa é o escudo do próprio treinador. E a batalha tá acontecendo dentro de um avião que tá sendo pilotado pela Dama de Ferro, pela Melina. Aí a Helena tá pilotando agora um helicóptero ou um avião, alguma coisa do tipo. E atrás dá pra ver vários containers que podem ter relação com aquele caminhão do trailer 1 e o que parece ser a base de uma estrutura gigantesca. Eu acho que a câmera está sempre apontando para o outro lado, que eles estão escondendo alguma estrutura muito maior que a gente não viu ainda nessa cena. E vai ser a principal estrutura, vai ser alguma coisa muito importante nessa batalha da neve. A gente vê pela primeira vez o treinador também na cena de queda livre, ele tá com espada na mão. E além da Natasha e do treinador, dá pra ver também um que parece ser um tiro passando por eles, então também tem gente atirando. Tem bastante gente envolvida nessa cena da queda livre. Here's what's gonna happen. Natasha, don't slouch. I'm not slouching. You're going to get the back hunch. Listen to your mother. Oh my God, this. Up. All right, enough, all of you. I didn't say anything. That's not fair. Aí no fim do trailer, o Guardião Vermelho fala pra Natasha, ouça sua mãe. Não que eles sejam uma família de fato, mas eles claramente se consideram uma, pelo menos nesse momento. O conselho da Melina pra Natasha é de não curvar as costas, ou de não fazer corcunda, que é interessante porque a postura é parte fundamental do balé. E o balé aparentemente faz parte do programa de treinamento do Quarto Vermelho, das Viúvas Negras. Também existe uma polêmica nos quadrinhos sobre a Natasha e balé, né? Porque tem arcos dos quadrinhos que mostram que a Natasha estudou balé no passado, como parte do treinamento das Viúvas Negras. Outros falam que ela nunca estudou balé na vida. E tem outros ainda que dizem que as memórias de ter estudado balé foram implantadas na cabeça dela pelo programa de treinamento. Então não se sabe se ela foi uma bailarina ou não, embora seja um tema recorrente nos quadrinhos da Viúva Negra. E pra esse trailer é isso. O que vocês acharam? Viajei demais? E essa teoria de troca de rosto? Comenta aí o que vocês acham, se vai acontecer ou não, se é muito pesado pra Marvel ou se eles já estão prontos pra fazer uma loucura dessa. E aproveita que você tá aqui, curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações pra ver todas as análises de trailer que eu vou fazer frame a frame, bem detalhadas, que nem essa e todas as outras que eu fiz, seja de Marvel, DC, Star Wars e muito mais. Sempre que sair um trailer, eu vou estar aqui analisando tudo pra vocês no detalhe. Valeu, um grande beijo e até a próxima.